falar sobre Gálatas, mas o Espírito Santo mudou a posição. Eu estava conversando com Paulinho ali, ele estava terminando a cozinha ali, a gente estava conversando aqui esses dias. E ele trabalhando, eu aqui no escritório estudando, e a gente conversando sobre a palavra de Deus. E ele disse uma coisa importante, falou: pastora, tem pessoas que ela não sabem responder, pessoas membros da nossa igreja, que eles não sabem responder se uma pessoa perguntar a ele: na sua igreja tem batismo? Aí a pessoa fala assim: tem, não tem não. Ué, por quê? Você tem que saber por quê. Amém? Vocês são obreiros, vocês estão obreiros, vocês não é mais aquele obreiro de sai demônio, não. Vocês são obreiros do Senhor, qualificados igual Paulo. Amém? O evangelho da graça não é igual o evangelho de Jesus expulsa demônios, Jesus de Nazaré. Vocês estão no evangelho de Jesus Cristo, ressuscitado. Então você tem que crescer, você tem que saber responder às pessoas. E hoje eu quero que você tome nota da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Esse é o batismo da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Romanos capítulo 10, versículo 8. Aí você bota assim, ó: o batismo da graça e da verdade é esse. Para você não errar mais. Tá? Para você não errar mais. Quando uma pessoa perguntar, você vai lá e explica para ela essa passagem aqui. Acharam? Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim: porém, que se diz? Paulo estava escrevendo para a igreja de Romanos, e Paulo estava explicando para eles que não é mais necessário o batismo. Amém, igreja? Aquela igreja não precisava mais fazer os rituais que João Batista fazia. Quando Jesus se batizou nas águas, ele cumpriu a lei. Nós não temos que cumprir mais. Amém? Então tudo que Jesus fez, jogou fora. Tudo que ele fez, jogou fora. Não, mas a Bíblia diz lá em Atos, vou te mostrar aonde você tem que pegar isso aí. Porque esses crentes, eles vêm com essa historinha. Não, porque lá em Atos, Filipe batizou, não é assim? E é a nova aliança. Mas aí você tem que dizer, mas a nova aliança ainda não tinha chegado o quê? A doutrina. Ainda não tinha chegado a doutrina de Cristo. Amém? A doutrina veio através de Paulo, porque Jesus mostrou para Paulo. Paulo recebia Jesus, porque Jesus instruía Paulo para passar para as igrejas. Quando Paulo chegou em Corinto, que diz assim, na Santa Ceia, nós vamos estudar isso também. Mas hoje é sobre o batismo. Então diz assim, Romanos 10, diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. E o versículo é 8. Porém, que se diz? Uma pergunta: o que se diz? A palavra está perto de quê? De ti. Na tua e no teu. Isto é, a palavra da fé que pregamos, Paulo falando. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, igreja? Então, o que diz a palavra de Deus? A pessoa vai chegar para você e vai dizer assim: o que é que eu faço para me ser um cristão? O que é que eu faço? Aí você vai dizer, olha, você vai abrir Romanos 10, versículo 8. A senhora tem que fazer isso: confessar, crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Aquela pessoa fala de coração e ela é salva. Amém? O nome dela passa a ser escrito, se ela for sincera. Se ela não agradar o pastor nem a pessoa. Não, eu aceito Jesus, mas eu
eu tenho minha vida. Então ele não aceitou, tá? Quando a pessoa aceita Jesus, aceita mesmo, de coração. Ainda que ele esteja fazendo algo errado, mas Jesus transforma ele. Amém? Por isso que nós não podemos criticar. Se uma pessoa diz assim, eu conheço pessoas que dizem, pastora, eu ainda fumo, eu estou na igreja, mas ainda fumo. Meu irmão, fica firme que Jesus vai libertar você. Amém? Eu não posso dizer, a senhora está endiabada, está cheia de demônio. Vem aqui que eu vou tirar o capiroto da senhora. Estou fora disso. Já fui disso, hoje eu não sou mais. Então a palavra de Deus é que tem que ser, com tua boca, tem que falar. Esse é o batismo da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, tá? Toma nota aí, ó. Esse, na minha Bíblia está escrito aqui, ó. Batismo da graça. É esse que eu batismo. Você dá uma lapada assim na cara dela. Aquele crente também que fica perguntando. Então, a palavra de Deus diz isso. Jesus, quando ele estava para ir para a cruz, ele chegou para a cruz, estava na cruz, o que aconteceu? Dois ladrões estavam do lado de Jesus. Mas um só conheceu que Jesus era o Senhor e Santo. O outro debochou. Então, essas pessoas, Jesus, ele perdoa. Mas ele dá oportunidade a você. Aí tem muitos pastores que falam assim, não, mas naquele momento, aquele ladrão, ele não poderia descer da cruz e passar pelas almas. Mas você pode. Não é assim? O ladrão ia morrer. Não, só foi por isso não. O ladrão aceitou Jesus e ali ele morreu sim. Mas ele, mesmo que ele não tivesse saído da cruz, ele seria um cristão. Amém? Porque ele foi de coração para Jesus. Ele reconheceu. Ele estava do lado do Senhor. Ele viu a agonia do Senhor Jesus. Jesus sofreu muito. Sofreu muito. Abra sua Bíblia em Lucas 23, versículo 39. Lucas 23. Você vai em João, volta um pouquinho, Lucas 23, 39. Os dois malfeitores, está escrito. Os dois malfeitores. O que é o malfeitor? O criminoso. É a pessoa que pratica o mal. Ele é criminoso, ele é malfeitor. Malfeitor. Aquele homem, ele teve uma oportunidade na vida. Quem dera que todas as pessoas que fossem morrer naquela hora encontrassem com Jesus, não seria bom? Né? Partir com Jesus, mas tem pessoas que não, eles partem sem Jesus. Aí não adianta nem choro, nem vela, nem fita amarela. Você pode fazer missa todo dia. Tem gente que faz missa até hoje com Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil. Tem nada a ver, gente. Morreu, acabou, agora é o juízo final. Amém? Tem história de que volta aqui, que o fulano vai atrás, a sua mente, ó. Então, diz aqui, ó, 39. Os dois malfeitores acharam um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te e a ti mesmo, e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, porém, disse, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estamos sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo que nossos atos merecem. Mas este homem mal nenhum fez. Amém? E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Olha que lindo, que oportunidade. Ele defendeu Jesus. Olha só, nós somos ladrão, criminoso, e nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Agora ele só curou, ele só abençoou o povo, ele não fez nada, ele abriu os olhos do cego, ele curou a senhora da hemorragia,
curou a senhora da hemorragia. Nós não merecemos. Senhor, lembra de mim quando entraram no teu reino. Olha que coisa linda. Jesus imediatamente Jesus falou para ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? Aleluia! Para isso, aquele ladrão estava prestes a morrer. Voltou-se a Cristo em busca da salvação. Ele aproveitou a oportunidade. Amém? Muita gente, isso acontece muito em hospital. Quando você vai no hospital, a pessoa está quase no final, né? Aí o médico disse: olha, de hoje não passa, não é assim? Aí você vai e dá a palavra àquela pessoa. Se ela estiver sem falar nada, só ali deitada, com aqueles aparelhos assim, você diz assim: ó, baixinho no ouvido, Jesus te ama. A senhora aceita Jesus como seu Salvador? Se a senhora aceita, aperta a minha mão. Ou então pisca o olho, a pessoa faz assim, ó. Amém? Ela parte com Cristo. E Jesus vai abençoar você. Já aconteceu várias vezes comigo. Tem outros que Jesus tirou do leito. Ele estava para morrer. Mas Jesus tirou do leito, deu saúde a ele, ele foi embora, mas voltou e não seguiu Jesus. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. É verdade, não é? Então Deus quer essa qualidade de fé. Deus não quer multidão, não. É a igreja saindo gente pelo ladrão, não. Deus quer qualidade na sua fé. Quando você tem essa fé, o milagre acontece na tua vida. Sem você pedir nada. Só você pedindo a Deus, Deus vai dar na hora certinho que você precisa. Porque Ele cuida de você. Amém? Então aquele ladrão viu uma oportunidade. Você sabe que quando Jesus morreu, virou trevas. Ele estava na cruz. Você sabe que Jesus foi muito humilhado. Ele foi chicoteado. Abre a sua Bíblia aí para você ver que eu não estou mentindo. Mateus não, João 23, 19. João 23, 19. É João. Depois de Lucas, João 23, 19. Não. Oi? João mesmo. João. Não tem 23, então é João 19. Vê se não tem João 19. Tem, né? O versículo é 13, né? Vê aí se não tem o 13. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gólgota. E era para ser Pascual, cerca da hora sexta. Hora sexta é o quê? Meio-dia. Amém? Meio-dia. Disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam fora: crucifica! Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos se entregou para ser crucificado. Amém? Você sabe que quando Jesus estava na cruz, quando ele disse assim: está consumado. Você sabe o que quer dizer consumado? Você sabe o que quer dizer? Consumado. Completamente feito. Não tem mais nada a fazer. Amém? Está consumado. Quando Jesus inclinou a cabeça para frente. Nos filmes eles botam Jesus assim, ó, de lado, né? Inclinando a cabeça de lado, é errado.
Jesus inclinou a cabeça, ele estava assim, ó. Se entrega total. Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus, naquela mesma hora que aconteceu isso, sabe o que aconteceu? Virou trevas. Todo mundo ficou no escuro. Começou os terremotos, começou uma ventania, começou o povo correndo desesperado com medo da chuva. A natureza se rebelou. Amém? Foi 3 horas de escuro. Já pensou? Você ficar 3 horas no escuro sem enxergar nada, nem um palmo na sua mão? Foi assim que aconteceu com Jesus. Virou trevas. E ele morreu lá. Relâmpagos. Mas quando ele disse está consumado, está consumado. Amém? Então você não tem que fazer mais nada. Você não precisa de mais nada. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diz isso lá em Hebreus. Pode abrir sua Bíblia em Hebreus 9, capítulo 1, versículo 14. Hebreus 9, capítulo 1. Depois a gente volta para Romanos. Hebreus 9, capítulo 1, versículo 14. Gente, as pessoas não conhecem a palavra. Você conversa com as pessoas, eles fazem uma misturada danada. Quando você começa a falar da palavra de Deus, eles ficam até assim. Nossa, é engraçado, eu nunca li isso na Bíblia. Eu já li, mas não entendi muito bem. Não é assim que fala? Hebreus 9, capítulo é um número grande, versículo é o pequeno. Do 1 ao 14. Ora, diz assim, os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, a exposição dos pães, se chamavam Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que chamava Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para incenso e a arca da aliança e tudo mais. Mas vamos pular, vamos para o 14, porque aqui é muito longo, senão não dá tempo. Muito mais o sangue de quem? Que pelo Espírito maior, hein? Em letra maior, o Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula. Deus purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus. Está vendo? Paulo estava falando para aqueles romanos, ele contou, você pode até ler depois em casa, até o 14, que ele fala sobre o tabernáculo, que era primeiro tinha o tabernáculo, depois tinha o Santo dos Santos. Quando Jesus estava na cruz, que ele disse está consumado, o véu se rasgou, porque no tabernáculo tinha 3 lugares, tinha a entrada, tinha onde botava a mesa, as oferendas, e tinha o Santo dos Santos, que só o sacerdote entrava, uma vez por ano. Quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou. Agora, aí o que aconteceu no tabernáculo? Onde que estava reservado, quebrou tudo, ficou num só. Amém? Agora Jesus, ele é tudo, é o tabernáculo do Santo dos Santos, ele é o sacrifício maior, e o sacrifício que ele fez foi para sempre. Você não, lá eles precisavam ir todo ano lá em Jerusalém fazer o sacrifício. Agora não, Jesus fez por nós para sempre. Aleluia! Glória a Jesus! Ele é o Senhor. É Ele que merece a nossa honra e glória. E Ele ficou nu na cruz, envergonhado. Você sabe que os romanos, eles tinham um costume, quando ele botava a pessoa crucificada, sabe o que eles faziam? Ele botava a pessoa pelada.
A pessoa ficava nu para humilhar a pessoa. Porque lá, todo mundo está vendo, no alto, né? Todo mundo está vendo. Eles tiravam a roupa da pessoa e depois fazia chacota com a roupa da pessoa. Eles fizeram assim com Jesus. Eles rasgaram as vestes do Senhor Jesus, a túnica. A Bíblia diz que a túnica de Jesus era de linho e ela não tinha costura do lado. Ela não tinha costura, ela era reta. Amém? Enfiava pela cabeça. Amém? E a Bíblia diz que era o valor maior. Quando a túnica era assim, o valor era maior. Você sabe que o linho, a pessoa vestida de linho está bem arrumada, não é? Você pode ver que o linho não sai de moda, porque é o tecido mais valioso que tem, o linho. Você vai na loja e você diz, moço, quanto é essa camisa? Ah, é tanto. E moço, tá caro. Não, mas isso aqui é linho. Né? Isso aqui é linho. Escuto muito isso. Entendeu? Por quê? Porque é um tecido valorizado. Eles pegaram a túnica do Senhor Jesus, rasgaram e sortearam entre eles lá. Porque estava escrito, o profeta falou sobre isso. Jesus falou sobre isso no Salmo. Abra sua Bíblia no Salmo 22. Salmo 22. Quando Jesus estava na cruz, ele recitou esse Salmo 22, versículo 18. Jesus recitou. Você vê uma coisa que já estava programada, uma coisa que já estava, tudo foi falado, tudo que Jesus passou, ele veio cumprir. Estava escrito pelos profetas, amém? E Jesus está falando para aquela igreja de Romanos, que a gente vai voltar lá e vai ler. Jesus está falando para eles. Paulo está falando para ele que Jesus, ele cumpriu tudo, desde os profetas, Jesus cumpriu. Salmo 22, versículo 18. Acharam? Diz assim, o versículo 18: reparte entre si as minhas, e sobre a minha túnica deita o quê? Sorte. Volta lá para Romanos. Amém? Jesus cumpriu tudo que estava escrito sobre ele. Então Paulo está falando para os romanos, agora vocês rejeitaram, vocês estavam esperando o Messias, vocês rejeitaram, agora são os gentios, amém? Mas a promessa continua para eles ainda, o povo de Israel, eles continuam sendo o povo de Israel, amém? Só que eles rejeitaram, mas tem muitos que aceitaram, por isso que tem a igreja de Hebreus. Hebreus quer dizer judeus convertidos, amém? Então, pega aí Romanos, nós paramos aqui, né? Romanos 10, 8, agora é o 13, né? É o 13? Não, aqui, porquanto a Escritura diz, o versículo 11, todo aquele que crê não será o quê? Pois não há distinção entre os judeus e o quê? Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Está vendo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi o que aquele ladrão fez. Ele invocou o nome do Senhor na hora certa. Aleluia. Tem pessoas que nunca ouviu falar de Jesus como se ouve agora. Você pergunta no Natal, você pega as pessoas assim, se diz assim, aí o nascimento de Jesus. Eu estava brincando até com a senhora, passei na igreja católica assim, estava arrumando aquele negócio, presépio, né? Aí eu brinquei com ela, falei, a senhora acha bonito? Ela disse, eu acho bonito, botar um menino de Jesus ali e tal. Eu falei, é bonito sim, a história é bonita. E foi verdade. Só que Jesus já ressuscitou. Comecei a falar com ela. Aí eu disse, eu vou até falar uma coisa para a senhora. Tinha um homem que estava vendo o presépio. Aí chegaram para ele e falaram, como é seu nome? Como é o nome do homem? Como?
O homem estava arrumando um presépio. Aí chegou uma pessoa e perguntou assim: como é seu nome? Aí ele olhou para o presépio e apontou: como é o nome dele? Armando Nascimento de Jesus. Armando Nascimento de Jesus. Amém? Aí eu brinquei com ela riu, aí ela disse: deixa eu falar com a senhora. Aí expliquei a ela, entendeu? Então, Paulo estava dizendo para aquela igreja que foi assim. Agora nós estamos no Evangelho da Graça. Estamos no Evangelho da Graça. Você está no Evangelho da Graça. Você não precisa mais se batizar nas águas. Não tem isso. O Filipe batizou. Mas quando o Filipe estava batizando, depois veio a doutrina, né? Depois que começou, Paulo pegou a doutrina, os apóstolos, Pedro, acabou esse negócio de batismo. Amém? Aí a pessoa fala hoje: não, mas isso era antes de Jesus. Jesus cumpriu. Então o sacrifício dele foi em vão. Então esse é o batismo da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Nós não temos batismo nas águas. Quando a pessoa chega, você fala para Jesus: a senhora aceita Jesus como seu Salvador? Aceito. Então, meu irmão, fica firme, procura ler a palavra de Deus, que levanta a sua mão. Você pode até fazer assim, ó, levanta a sua mão. Aí a pessoa vai levantar a mão. Você diz: ó, Senhor Jesus, receba fulano de tal. Como é seu nome? Maria. Maria, o Senhor Jesus está te recebendo como sua filha, como ovelha do seu pasto. Amém? Você agora é salva pelo nome de Jesus. Aquela mulher vai sair transformada. Aquele homem vai sair transformado. Esse é o batismo da Igreja Universo em Cristo. Se precisa mais jogar você lá dentro, tem gente que cai com o capeta lá dentro. Entendeu? Aí é água para tudo quanto é lado. Entendeu? Não, meu irmão, não pode mais isso. Nós vivemos na graça. Seja feliz, Jesus te ama. Ele venceu a morte por você. Ele venceu a morte. Jesus não está mais na cruz. Acabou. A gente comemora o dia do Natal porque a família cristã é a família que gosta do amor. A gente se une. Então, não existe crença para isso. É o amor de Deus, né? Foi o nascimento dele. Ele nasceu realmente, ele veio do seu corpo de carne. Nasceu de Maria. Entendeu? As pessoas ficam. Entendeu? Tem gente que fica Jesus criança, Jesus menino. Jesus é ressuscitado já. Entendeu? O povo fica sem conhecimento bíblico. Aí começa a fazer por baixo. Mas Jesus é o teu Salvador, é ou não é? Aleluia! Jesus é o teu Salvador. E ele diz aqui, ó: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como é que eles vão crer? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está vendo a importância de você pregar? Está dizendo, Paulo falou: como é que eles vão saber? Através da palavra. Você tem que evangelizar na sua casa. Você tem que evangelizar onde você vai. Mas não é fanatismo não, tá? É quando você surgiu uma oportunidade, você dá a palavra à pessoa. Mas nunca exigindo. Amém? Nunca exigindo nada. Você dá a palavra e a pessoa vai dizer: poxa, você fala diferente. Você não fala com agressividade, você fala com amor. Então você vai conquistando, o Espírito Santo vai conquistando aquela pessoa. Na igreja. Então, nós temos que anunciar a graça. Evangelho tem um monte aí. Tem evangelho do sal, do açúcar, do feijão, da carne seca. Entendeu? Agora, o evangelho da graça tem poucos. Amém? Tem pouco. Nós somos o evangelho da graça. Nós comemos comida sólida. Comida que nutre, fica forte. Nós não comemos miojo, não. Nós comemos feijão, arroz, carne seca, abóbora. E aí, meu Deus do céu. Estou com fome. Então, é isso que Jesus quer. Então, em Hebreus fala isso, né? Que esse sacrifício todo Jesus já fez. Então, diz aqui, ó:
Nós temos que pregar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Conformosos são os pés dos que anunciam o quê? As boas novas. Aí diz assim, ó, Israel não pode alegar falta de oportunidade. É verdade. Eles não tiveram a chance deles. Então, diz assim, ó, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de... Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, que vos provocarei a ira. Ele está dizendo o seguinte, que o povo de Israel, eles tiveram a chance, eles esperavam o Messias, tudo que os profetas falaram, Jesus cumpriu. E mesmo assim eles não acreditaram. Amém? Mas nós acreditamos. Mas mesmo assim eles ainda têm uma chance. Então, para Deus não tem grego, nem Israel, não tem nada. É tudo crente no Senhor Jesus. Ele é um Senhor que abrange tudo. Ele atrai todas as nações. E ele diz, cita a palavra de Moisés aqui. Moisés já falava dele. Moisés já falava de Jesus. Que Deus falava que ia botar o povo dele com ciúme de outros povos. Então o povo de Israel, quando Jesus curava, libertava no sábado, eles criticavam. Ah, o senhor está curando no sábado não pode curar não. Mas aquela multidão amava Jesus. Amém? É isso. Deus quer que você seja essa pessoa. Não olhe a circunstância, não olhe a religião de ninguém. Se a pessoa quer ser macumbeiro, que seja. Você vai pregar a palavra de Deus. Se a pessoa decide, é ela que decide. Amém? Essa é a fé que Deus quer que você tenha. Então diz aqui, ó, Israel, mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Toda a terra se fez ouvir a voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés dizia, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías, a mais se atreve e diz, se a mais se atreveu e disse, fui achado pelo que não me procuravam. Jesus não foi achado por aqueles que não procuravam Jesus. Quem era que procurava o Messias? O povo de Israel. Quando que vai chegar o Messias? O Messias chegou e eles não aceitaram. Amém? Aí ele diz aqui, ó. Então esse povo procurou e me achou, que somos nós, gentio. Fui achado pelos que não procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo que é rebelde e contradizente. Amém? Entendeu a coisa? Ele estava falando, ele citou as palavras dos profetas, que o povo de Israel, eles não aceitaram Jesus. Jesus disse, arrependei-vos e chegai, porque é chegado o reino de Deus, que era ele que estava na terra. Quando ele foi se batizar com João Batista, Jesus falou, a João Batista falou, aí está ele, o verdadeiro. Amém? O verdadeiro. Pode abrir a sua Bíblia aí. Verdadeiro. Mateus, pode ler Mateus 3, versículo 13. Mateus 13, o versículo é o 13. 13. 33 dividido. 3, 13.
Pega a sua Bíblia. Mateus. Que é quando ele chegou para se batizar. Jesus 3, capítulo 3. Capítulo 3, o versículo é 13. O capítulo é um número grande, 3. E o versículo é o 13. Diz assim, ó. O batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. Ele, porém, dizia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu o quê? Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a... Então ele admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus falou para isso. Deus falou para ele, esse é o meu Filho amado, quem tem prazer. Amém? Jesus fala para você, você é filha amada dele. Você é o filho amado do Senhor. Ninguém toca em ti não, minha amiga. Nem com palavra, língua, e nem com açoite. Só se Deus permitir, mas Ele não permite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu, aleluia, glória a Jesus, solta uma vez aí. Abra a sua Bíblia aí para terminar. 2 Coríntios 5, 21. Bem conhecido, né? Sabe não? Vou pegar vocês de novo, hein? Vou puxar a orelha. Coríntios, quem sabe mais é a Sônia. A Sônia já decorou de cor e salteado. Tá certo, só. 2 Coríntios. Fala aí, deixa eu ver quem é que sabe. 2 Coríntios. Isso, ó, 10 pessoas. Deixa eu ver. 2 Coríntios. Gostei. Diz assim, ó. Acharam? Aquele que não conheceu o quê? Pecado. Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Aleluia! É glória! Somos as justiças de Deus. Glória a Deus! Você é o justo de Deus. Mas a gente é pecador. Sim, somos remidos, lavados do sangue. Não, mas você tem que fazer um jejum aí para você se consagrar. Não, minha filha. Jesus já consagrou por mim. Eu guardo a palavra dele. Não, mas se você o diabo vem te tentar, joga o diabo debaixo do seu pé, porque Jesus já marchou, já acabou com ele. Amém? Você é da graça. O evangelho da graça é um voo mais alto. Você está voando mais alto. É como a águia. Lá de cima. A galinha está só embaixo. Cadê ele? Você está voando. Na graça e na verdade. Aleluia! Ô glória! Ainda bem que eu vou morar no céu. Canta para Jesus. Ainda bem. Vamos ficar de pé.